de volta com o jornal A Globe e hoje vamos apresentar o noticiário sobre o Estado Islâmico. Eu sou a repórter Brenda Araújo. Eu sou a repórter Ana Rebeca. O Estado Islâmico é o califado que impõe o terror na Síria e no Iraque. Ele tem tido as cenas mais violentas dos noticiários nos últimos anos. São protagonistas de atentados suicidas, captação, transmitidos na internet, destruição de patrimônios. Mas quem são eles? Por que dão a vida por uma religião e o que buscam? O Estado Islâmico surgiu e ganhou força durante a Guerra Civil na Síria, quando uma série de protestos contra regimes ditatoriais no Oriente Médio, no Levante chamado de Primavera Árabe, a Síria fez parte desse envolvimento. Mas lá as coisas tomaram uma dimensão bastante séria e acabaram numa guerra civil. E já somos centenas de milhares de mortos e quase 5 milhões de refugiados. De um lado, o ditador Bashar, apoiado por Rússia e Irã, dezenas de guerrilhas e facções, entre elas alguns radicais islâmicos que mais tarde se juntariam para formar o Estado Islâmico, que também é conhecido como ISIS. Alguns países usam a palavra Daesh para se referir ao grupo. É um acrônimo do nome em árabe, mas também é defendido por alguns que não se deve chamar nem de Estado nem de Islâmico, porque eles não são nenhum Estado e são muito longe da religião islâmica. Inicialmente, os líderes do Estado Islâmico faziam parte da Al-Qaeda, que se organizou no Iraque a partir de 2003, durante a invasão americana, até que em 2013, quando o homem que hoje é líder do Estado Islâmico, chamado al-Baghdadi, declarou a criação do califado que rompeu com Al-Qaeda. Um califado é uma espécie de império islâmico, governado por um califa que seria o líder dos muçulmanos do mundo todo e uma espécie de sucessor direto de Maomé. O território incluiria Iraque e o Levante, que é uma região entre o deserto e uma área do Mediterrâneo, onde hoje são estados como Israel, Palestina, Jordânia e até o Chipre. Ah, mas então todo islâmico é terrorista? Não, nem todos têm envolvimento. O Estado Islâmico prega uma linha ultraconservadora do islamismo chamado de wahhabistas. De onde vem o dinheiro para sustentar as armas e operações do grupo? Estima-se que o Estado Islâmico seja o grupo terrorista mais rico do mundo. Eles se financiam de postos de petróleos das regiões ocupadas e de cobranças de taxa aos moradores das regiões. Se não bastasse o terror no Oriente Médio, o Estado Islâmico se fortaleceu ultrapassando as fronteiras da Síria e do Iraque. Em 2015, eles reivindicaram o atentado contra a redação Charles Hebdo em Paris, na França, onde 12 jornalistas foram mortos depois de publicarem uma charge irônica sobre Maomé. A França sofreu outros atentados em uma casa de show chamada Bataclan, com 130 mortos. Em 2003, em um feriado francês, um caminhão atropelou uma multidão, matando 86 pessoas. E no mesmo ano, Bélgica, Alemanha, Turquia, Líbano e Indonésia também sofreram atentados. Há mais de 20 mil soldados estrangeiros no Estado Islâmico que recebem treinamento e lutam nas regiões ocupadas, o que é uma preocupação, pois esses terroristas podem voltar ao seu país de origem violentos. E os outros países temem também que pessoas por lá se inspirem no grupo terrorista. O Estado Islâmico usa propagandas e vídeos pela internet para ganhar soldados pelo mundo todo. Apesar de ter conquistado um território maior do que o de Portugal, o Estado Islâmico veio perdendo suas forças e sucumbindo a ataques aéreos vindos dos Estados Unidos. Líderes importantes foram mortos e perderam o controle de cidades estratégicas. O fim do Estado Islâmico pode trazer mais violências, pois os terroristas podem fugir para outros lugares e se estabelecerem por lá, e os que ficam podem sofrer retaliações por terem participado do grupo terrorista, sendo que eles foram obrigados. O Estado Islâmico pode acabar, mas o terror fica. Estados Unidos anunciam morte do chefe do Estado Islâmico na Síria. Forças especiais cercam a casa em que jihadista vivia com a família. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi era líder do Estado Islâmico desde 2019. Foi apontado como um dos responsáveis pelo ressurgimento do grupo terrorista.
A operação foi considerada a maior do tipo pelos Estados Unidos na região do Idlib, desde o ataque de 2019 que matou o líder anterior, Abu Bakr al-Baghdadi. A operação começou por volta de 1 da madrugada. Primeiro ouvimos o som de um helicóptero, durou cerca de 45 minutos. E depois ouvimos pequenas explosões. Depois ouvimos explosões mais fortes. As aeronaves ficaram no ar por cerca de 3 horas e então chegamos à área e descobrimos que eles atingiram uma casa. Ouvimos que 9 pessoas morreram aqui. Mas ninguém sabe quem realmente estava aqui. Como estávamos por perto, ouvimos a coalizão dizer: "Nós somos a coalizão, não se preocupe. Estamos vindo para esta casa para o primeiro, segundo e terceiro andares para livrá-los de terroristas." Esse homem morou aqui por 11 meses. Eu não vi nada de suspeito ou notei nada. Ele vinha pagar o aluguel e ia embora. Ele morava com seus 3 filhos e a sua esposa. Sua irmã viúva e sua filha estavam morando acima deles. Mais tarde, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou sobre a morte do líder do Estado Islâmico. Nossa equipe ainda está compilando o território, mas sabemos que quando nossas tropas se aproximam para capturar um terrorista, em um ato final de covardia desesperada, ele, sem levar em conta a vida de sua própria família ou de outras pessoas no prédio, escolheu se explodir não apenas com o colete, mas explodir aquele terceiro andar, em vez de enfrentar a justiça pelos crimes que ele cometeu.